Marcos 5, 21. Nós vamos ler sobre a história de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. E é uma história que Deus tem falado muito comigo, porque é uma situação que essa mulher vive, que todas nós já vivemos, todos os meses. Com exceção aquela que deve ter algum problema ou que usa algum tipo de contraceptivo que deixa de acontecer o mensal. Mas, quando eu estava grávida da minha segunda gestação, eu tive um aborto espontâneo. E eu perdi muito sangue. E aquilo dá muita fraqueza. E eu comecei a me lembrar isso essa semana. Gente, o médico falou que talvez eu não ficaria mais grávida, porque quando você tem um aborto espontâneo, foi o próprio organismo que rejeitou. Você não sabe por que ele rejeitou. Talvez uma má formação do feto, mas a resposta do médico para mim foi, talvez, vamos ver, você ainda é nova, Margarete. O que aconteceu? Falei, mas eu vou ficar grávida? Ele disse, olha, e ele estava enrolando para me dizer, pode ser que sim, pode ser que não, porque o seu organismo não quis. Falei, quê? Pode ser que não. E foi no ano de 98 isso. Eu não me esqueço. Eu me lembro que eu fiquei tão triste com isso, que eu disse para Deus, sentada no meu canto, Deus, se o Senhor me der uma filha, eu pedi uma filha, ela vai se chamar Vitória. E nem estava na moda o nome Vitória. Eu lembro que 2 pessoas me disseram, isso é nome de você pôr na menina? E se for menino, vai chamar Vitório? Eu falei, não, Vitor, porque Vitor significa vitória. E eu vim orar aqui no culto do dia 31 de dezembro. Eu não sei se as pessoas dessa casa se lembram da pregação do ano de 1999, mas eu me lembro. 1998, mas eu me lembro, para entrar o ano de 99. E esse pastor da época disse assim, olha, se você não teve um ano muito bom, peça ao Senhor que te dê um ano melhor do que você teve. Peça ao Senhor que te ajude a conquistar ou que você não conseguiu, ou que você perdeu. Eu falei, puxa vida, esse ano eu perdi muitas coisas. Roubaram minha mobilete, parece uma coisa pouca hoje, né? Mas isso há quase 30 anos, para mim era muita coisa. Eu comprei zerinha e eu paguei 2 anos sem ter. Roubaram meu talão de cheque, tive que responder para muitas lojas, eu sofri até ameaças. Mas o pior ainda estava para acontecer, que eu perdi o meu bebê. E tem coisa que a gente não está contando na vida. A gente não se prepara, eu vou me casar, falei para o Márcio, vou ter 4 gestações, 2 eu vou perder. Não, gente, isso não está no plano, isso não está na lista. Ninguém está nos planos ficar doente, acordar com uma dor e de repente tudo aconteceu diferente. E aí você fica muito entristecido. E eu me lembro que eu disse para Deus, Deus, esse será o melhor ano da minha vida. E tudo que eu perdi, o Senhor vai restituir no nome de Jesus. E eu lembro que eu não comprei uma mobilete, eu comprei um carro, foi uma Brasília. Comprei à vista, fiquei muito feliz, era melhor do que a mobilete na época. Restituí todas as folhas do cheque, peguei outro cheque, outro talão, enfim. E fiquei grávida. Gente, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu conheço a força de uma mulher, porque eu sou uma. E quando eu estava trabalhando, só eu sei como eu esperei a Vitória chegar. E eu pedi muito para Deus. A gente tinha um combinado, eu e ele. Senhor, todo lugar que eu for, eu vou falar o nome da minha filha, para todos saberem quem o Senhor é. Quero te dizer uma coisa, cuidado com o filho das pessoas. Você não sabe muitas vezes o quanto ele foi desejado, o quanto ele foi esperado. Cuidado com o que você fala. Até aquele filho, gente, que foi um acidente para nós, mas não para Deus, também a gente ama muito. Quem dirá aquele filho que você passou dias e noites chorando? Deus, eu quero, Senhor, eu quero uma irmã para a Rafaela, e ela vai se chamar Vitória, e todas as vezes que eu me lembrar, eu vou dizer que foi o Senhor que teve uma intervenção do Senhor. E eu me lembro que nós oramos de joelho, então o cair pode ser nosso, intencional,
Mas o levantar-se só foi possível porque houve uma intervenção divina. E nós vamos falar de duas pessoas aqui. Jairo e essa mulher do fluxo de sangue. Os dois caíram de joelhos aos pés de Jesus. Os dois tiveram seus pedidos, os seus milagres levantados. Mas porque houve uma intervenção. Se você teve alguma intervenção milagrosa na sua vida, você sabe o que eu estou falando. Quando você diz para Deus, Deus, me ajuda. Mas eu quero te dizer algo que o Senhor tem colocado no meu coração agora. O que você prometeu para o Senhor lá atrás, você está cumprindo? Está cumprindo? Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você algum dia fez algum voto a Deus, é tempo de você se levantar e dizer, Senhor, me ajuda a cumprir esse voto. Me ajuda a cumprir. Porque quando eu mais precisei, o Senhor me ajudou. E agora o Senhor precisa ser honrado com a minha palavra. Até porque a Bíblia diz, gente, se for para você fazer um voto e não cumprir, é melhor que não faça. Amém? Então, abra sua Bíblia aí em Marcos 5, de 21 em diante. Essa história é uma história fantástica. Marcos consegue demonstrar, através da escrita, com a ajuda do Espírito Santo, a angústia dessas duas pessoas. Duas pessoas que não pediram para passar por isso. Nem essa mulher, nem Jairo. Essa mulher empobrecida. Este homem de muitas posses. Um homem conhecidíssimo nas sinagogas por ser quem ele era. Importante socialmente falando. E olha que interessante. A gente começa a aprender até onde Jesus está disposto a ir para te atender. Você já parou para pensar? Será que o Senhor vai me ajudar nisso? Até onde o Senhor estava disposto a ir naquele tempo, para que a glória dele se manifeste, a glória de Deus se manifeste. Ele estava a ponto, e foi o que ele fez, de tocar numa criança morta, que naquele tempo era assim, imundo. Uma mulher tocou nele, também não podia, era uma coisa imunda. Mas Jesus veio para quebrar paradigmas. Ele veio para cumprir a lei e não os nossos costumes, e não os nossos rituais. E muitas das coisas que aconteceram aqui nessa história, não era lei, era ritual, era um costume. O Senhor não está aqui para se prostrar aos nossos costumes, às nossas manias, às nossas mazelas, mas Ele está aqui para cumprir a lei. Aliás, Ele veio para piorar a lei. Não é, gente? Ele veio para piorar. Porque Ele diz assim, ó, ama teu próximo como a ti mesmo. Eu já falei isso aqui. Aí as pessoas, você pode pensar, nossa, é difícil mesmo amar uma pessoa como a mim mesmo. É muito fácil, não é fácil não. Tem gente que nem se ama. Aí Jesus veio para complicar. Ame o teu próximo como eu vos amei. Aí o negócio piorou. Que eu não tenho dúvida daquele amor. Amém? Versículo 21 diz assim, e passando Jesus outra vez em um barco, a gente sabe que essa história se passa lá na região da Galileia, para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. A multidão, gente, é algo interessante. Interessante, a gente pode analisar todas as situações dessa cena. Por quê? A multidão, por si só, faz acepção de pessoas. Jesus não faz. Você não vê Jairo no meio da multidão sendo apertado, mas você vê essa mulher empobrecida, que nem nome tem, que nem dinheiro tem mais, que não é conhecida como ninguém. Aliás, é conhecida como uma ninguém. Ela é espremida na multidão. Jesus é espremido na multidão. Jairo não. Eu não sei se abriram passagem para ele ou ele foi à frente por ser um homem de um cargo bom na sinagoga. Então, a multidão, as pessoas lá fora fazem acepção de pessoas. Jesus não faz. 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, cujo nome era Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Olha que interessante. Este homem, com o cargo que ele tinha, um dos principais da sinagoga, quando ele se prostra aos pés de Jesus, rogando pela filha dele, ele está colocando em risco o status dele. Porque maior era o amor dele para com a filha do que o orgulho dele. Sabe por quê, gente? Olha o que a Bíblia diz lá em João 12, 42, 43. Apesar de tudo, até muitos dos
mas creram nele, dos principais das sinagogas também. Mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amavam mais os elogios, os favores, os benefícios dos homens do que de Deus, porque não conhece Deus, viu? Porque se ama a Deus, não troca. Alguém aqui trocaria Deus por alguém? Eu jamais. Porque quando eu mais precisei, ninguém foi capaz de expulsar um demônio como o nome de Jesus foi. Eu não sou louca de trocar. Eu sei que nem você. 23, e rogava-lhe muito, dizendo, rogava, pedia, ajoelhado, gente. A gente já leu que ele estava ajoelhado. Um homem nesse porte, nesse cargo, com muitas posses, se ajoelhando, não era normal. A filha dele realmente estava muito doente. E ele sabia disso. Minha filha está à morte, eu rogo-te para que venha e imponha as mãos para que ela sare e viva. 24, e foi com ele e seguiam uma grande multidão. Quem foi com ele? O próprio Jesus. Eles estavam no cortejo, indo, empurrando Jesus. Mas algo acontece que muda o trajeto, muda o cortejo. De repente uma mulher para a situação. Gente, vocês já pararam para pensar num postinho de saúde ou no convênio que você tem convênio, no médico que você tem convênio, aquelas questões de prioridades para ser atendido, tem a emergência. Eu até anotei para não te falar besteira. O primeiro é vermelho, é emergente, que é algo que a pessoa precisa ser atendido imediatamente. Está correndo risco de vida ou morte. De vida não, porque já está vivo, né? De morte. 2, é laranja. Também é urgente. Ele pode esperar 10 minutos só. 3, é o amarelo. É urgente, mas ele pode esperar, segundo a triagem que foi feita, uns 60 minutos, 1 hora mais ou menos. E o 4 é o verde, que é mais ou menos, a pessoa pode esperar umas 3, 4 horas, ou seja, teve uma dorzinha de cabeça, resolveu dar uma ida no médico. Mas não era o caso dessa mulher. E Jesus sabia dela. Ela era um caso emergente. Jesus para pensar. Por isso que eu sou fã de Jesus. Essa mulher era uma ninguém, uma impura, aliás, uma mulher. Como que Jesus para atender um homem, um principal da sinagoga, e põe para atender na frente? Como? É só Jesus mesmo. Conhecendo a situação dessa mulher, sabendo que ela passou por 12 anos. E olha, a mulher carrega um estigma, um carimbo de uma impura. Olha lá, impura lá. Gente, 12 anos, sem tocar em nada, sem conversar com ninguém, sem ir para lugar algum, inclusive distante da família. Uma empobrecida, porque a doença consumiu todo o seu dinheiro. Mas não foi só isso que essa doença consumiu, foi a sua dignidade. A sua dignidade, olha lá, impura passando lá, ó, olha lá, ó. Também consumiu a sua autoestima. Quem poderia, gente, fala para mim, nos dias de hoje, interromper um homem com esse cargo? Quem poderia? Nos dias de hoje. A gente sabe que os hospitais, pelo menos é o que deveria acontecer, quando chega um caso desesperador, uma vez eu estava com a Rafaela com muita dor de estômago e nós fomos na emergência e passou uma pessoa na frente. A Rafaela com muita dor, mas a Rafaela eu acho que entrou no 2, 3, mas o homem estava no 1 e passou na frente. Falei, isso aí dá uma pregação, isso aconteceu na Bíblia já. Já passaram na frente e passou esta mulher. Mas é interessante, qual é o segredo desta mulher? Qual é o segredo da mulher que sai em secreto, disfarçada, porque essa mulher não poderia estar no meio da multidão? Se ela estivesse aparecendo, ela estava com os olhares de julgamento. Olha lá, aquela lá nem podia estar aqui, gente. Mas, pelo que a gente percebe no decorrer da história, parece que essa mulher estava disfarçada. Parece que ela sai no secreto. Ela vai no secreto. E aí ela toca. E olha que interessante, a gente conhece um versículo que está em Mateus 6,6, que diz assim, ó, mas tu,
quando orares, entra no seu aposento em secreto, e o Senhor que te vê em secreto te recompensará publicamente. Eu gosto dessa versão porque tem umas que param e o Senhor te recompensará. Mas essa versão que eu peguei, te recompensará publicamente, porque foi o que aconteceu. Essa mulher é reconhecida, vocês vão ver. Você sabe que muitas vezes, essa mulher, nós vemos o estigma, o carimbo que colocaram nessa mulher. Essa mulher tinha um nome, ninguém sabe o nome dele, a Bíblia não menciona, ela tinha um nome do que ela não pediu para ter. Não estava nos planos dela. Essa mulher sofria pelo que chamavam ela. Mas Jesus muda isso, chama ela de outra coisa no final, vocês vão ver no final. Gente, muitas coisas que falam para uma mulher, a gente sabe que uma mulher sábia edifica o lar. A gente sabe que uma mulher bem disposta, uma mulher saudável, uma mulher com um emocional saudável, a gente sabe que uma mulher devolve uma família na sociedade totalmente saudável e capaz. E uma família instituída num bairro, essa família tem o poder de mudar onde ela passa. Uma família forte em Deus. Mas o diabo sabe que uma mulher destruída não consegue desempenhar o papel dela. Porque olha só, quando um pai não está bem, o pai não está bem. Quando uma criança não está bem, a criança não está bem. Quando a mãe não está bem, a casa não está bem. Aí as crianças ficam, o que a mãe tem? Pai, o que você fez com a mãe lá? Que a mãe está nervosa. Pai, o que aconteceu? A casa não fica bem. Por quê? Porque a mulher, o Senhor deu isso nas mãos da mulher. Porque a mulher sábia edifica, cresce, aumenta o potencial da família e da casa. Mas a mulher tola a destrói. Por isso que muitas vezes a gente enxerga que existem o quê? Algumas agressões verbais que trazem traumas em mulheres. Você sabia que trauma, gente, não é colocado só em crianças? Você sabia disso? Você sabia que uma mulher pode ser destruída com 20 anos, 30 anos? Ela pode. Você sabia que a agressão verbal deixa marcas numa pessoa? E vou te dizer, uma agressão verbal, Margarete, aquela que tem gritos com xingamentos, pode ser também. Mas uma das piores agressões verbais é aquela que a pessoa fala bem manso. É aquela que a pessoa fala e dá uma risadinha. Você é burra. Você não sabe de nada. E aquilo vai ofendendo uma pessoa, vai humilhando uma mulher. A humilhação, os insultos parecem bem disfarçados. Aí a pessoa fala assim, é brincadeira. Eu estou brincando, e os insultos continuam, até que a pessoa está exatamente do jeito que aquele agressor chamou ela a vida toda. Gente, eu conheço uma história, outro dia a gente estudou um caso de uma mulher que foi agredida por 27 anos. Ela estava num cárcere privado por 27 anos. Ela ficou com problemas sérios neurológicos. Tanto que a mulher saía do cárcere, ia no mercado, comprava as coisas e voltava para o cárcere. Ela já não sabia mais viver em liberdade. Ela já não sabia mais viver amada, sendo amada. Ela aprendeu e estava conformada com essa vida. Por isso eu quero te dizer no nome de Jesus, assim como essa mulher se levanta, a gente vê que essa mulher não tinha força, porque a gente sabe que uma hemorragia de um dia, quando eu tive hemorragia, eu liguei para o meu médico, fulano, eu estou com uma hemorragia e eu estou tremendo, o que eu faço? Ele falou, duas coisas, Margarete, ou você toma um banho, vem para o hospital para internar, para amanhã a gente já fazer os procedimentos necessários, ou você toma um banho e deita, porque a hemorragia cessa. Então, como eu estava com medo, eu preferi tomar um banho e deitar, e realmente cessou, mas a gente permanece com fraqueza. E essa mulher pegou o pouquinho de força que ela tinha e foi. Mas é isso que eu quero te dizer. Não se acostume a ser maltratado. Outro dia eu vi uma mulher sendo maltratada numa situação. E eu disse para ela, minha flor, por que fulano te trata assim? Me trata como? Assim, com essa falta de educação. Que aquilo me incomodou. Ela disse assim, não, é o jeito dele. Na minha mente veio, gente, a coisa está pior do que eu penso. Ela está
acostumada a ser maltratada. Já não humilha mais. Já não dói mais. Não se acostume a ser humilhada. Não se acostume a ser maltratada, desqualificada, desmerecida, desonrada. O Senhor não te fez para isso. Nem você, nem o homem. Existem mulheres também que desmerecem um homem, desqualificam um homem. Mas como eu estou falando de uma mulher aqui, por isso que eu estou enfatizando a mulher. E aí, a gente pensa, a gente começa... Você sabia que o agressor, gente, o manipulador, olha aqui para mim, ele desmerece tanto uma mulher e ele fala bem manso. Não é o que grita, não. Pode até ser que tem um violento que grita, que também é desse jeito, mas a maioria desses manipuladores, agressores, eles falam bem legalzinho, assim, você não sabe nada, você é feia. Gente, eu conheci uma mulher bonita, pensa numa mulher bonita. Ela ouviu tanto da pessoa que ela esteve há um tempo atrás, tanto que ela é feia, que ela chegou em mim, pensa num zóio que brilha assim, ó, verde. Você até olha assim. Ela olhou para mim e falou assim, eu sou tão feia assim? Falei, quê? Por que você está me falando isso? Você é tão bonita. E ela disse para mim assim, eu ouvi tanto que eu sou feia. E que ninguém ia me querer como ele me queria. Falei, essa é a fala de um manipulador. Sabe o que ele fala? Ninguém vai te querer, viu? Sabe por quê? Outra coisa muito importante que um agressor, manipulador faz com uma pessoa. Vou te dizer, sabe por que eu faço isso com você? Porque você me fez fazer isso com você. A culpa é sua. E ainda faz com que o agredido ou a agredida se sinta culpado. Olha, eu mereço estar assim. Eu provoquei isso. Quem manda eu ser burra? Quem manda eu estar acima do peso? Eu conversei com uma mulher uma vez, que eu fui fazer um procedimento, muito tempo atrás, e ela falou assim, Marga, fulano, que eu me relacionei durante um tempo, a vida dele é falar que eu era feia. Eu falei, quê? Pensa, gente. Eu olhava assim, falei, meu Deus. Eu falei, olha, não tem explicação para isso. E a pessoa fazendo um procedimento no meu rosto. Uma mulher bonita, alta, loira. Eu olhei para ela assim e falei, como que essa pessoa é? É assim, assim, assim. Entendi, ele está se sentindo menos do que você. Então ele está tentando apagar o seu brilho para que você desça no nível dele. Esses dias conversei com uma jovem adolescente. Olha como que o diabo não presta, gente. Ele quer destruir a dignidade de uma mulher. Porque ele sabe que uma mulher sábia edifica uma casa. E uma adolescente me disse isso há muitos anos atrás. Ontem essa conversa. Encontrei com essa adolescente. Eu gostei de um rapaz e você sabe que ele me falava. Se você não namorar comigo, ninguém mais vai te querer. Sabe por quê? Você nem é aquelas coisas. Eu falei, gente, mas que tipo de cantada que é essa? Funcionou esse argumento? A pessoa falou assim, não funcionou, mas um bom tempo eu me senti feia. Eu falei, quê? Aí você ora com a pessoa, conversa com a pessoa e diga, vou te mostrar na Bíblia quem você é. Imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Isso é uma mentira do diabo. Você tem 7.000 promessas para acreditar. E a gente dá conta de acreditar numa mentira que o diabo conta e a gente carrega. Por que eu estou falando isso de várias pessoas, de várias mulheres, de várias idades? Não tem idade para uma pessoa ser traumatizada. Não tem idade. Quando eu me envolvi num acidente de carro, que meu carro chocou com uma moto, toda vez que eu chegava naquele lugar, ou o meu carro morria, quando ele não morria eu desligava. Fiquei com medo de passar ali. Falei, por que eu estou desligando o carro? Meu marido perguntou várias vezes, por que você está desligando? Porque foi aqui que aconteceu. Esquece isso daí, deixa o Senhor te tratar. Gente, o inimigo, ele quer provar para nós o tempo todo que a gente não é bom o suficiente, que o que a gente fez no passado nos impede de seguir adiante. Mentira, porque a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. E que ele já perdoou os seus pecados e jogou no mar do esquecimento. Quem te lembra do passado não quer o seu bem. Aliás, é o diabo que lembra a gente do passado. Você lembra ele do futuro dele, que é o inferno. Gente, você acredita que há muito tempo atrás, quando eu vim para a igreja, há 30 anos, eu tinha muito medo, mas era um medo que não era normal, era uma coisa doentia.
doentia, não tomava banho sozinha, não ficava num ambiente sozinha. Pensa. E toda noite de madrugada eu acordava e tinha muito medo. Até hoje. Eu acordo de vez em quando às 3 da madrugada. Vem direto na minha mente. O inimigo me acordou. Menino, eu falo, que inimigo o quê? Quem me acordou foi o Santo Deus, o Espírito Santo de Deus, para eu orar. E oro. Não deixe o inimigo trazer aquilo para a tua vida novamente, que o Senhor já curou. Ele já curou. Não vai voltar. Ele é um Deus que dá uma palavra só. Curei, está curado. Perdoei, está perdoado. Entendeu? Leva isso para a tua vida. Leva isso. Versículo 26. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. A mulher começa a sofrer no mesmo período que Jairo tem uma filha. A filha não tem 12 anos? A mulher sofre há 12 anos. Por isso que existe... Gente, é interessante, né, essa história. É um paralelo de duas curas milagrosas. Porque não teve uma intervenção médica, mas um milagre. Por isso uma cura milagrosa. E os fatos são muito parecidos em alguns aspectos. E ambas foram acometidas por males que não cederam. Tiveram que buscar a Deus. 12 anos separada de todos da sociedade, de todos da família. Olha só, essa mulher, ela estava com uma hemorragia. Mas ninguém sabia se era um ciclo menstrual. Poderia ser um tumor, poderia ser câncer, poderia ser leucemia, poderia ser placa, o Arley aí, que está aí, que faz medicina, né, Arley? Várias coisas poderia ser essa hemorragia. Mas, naquele tempo, por ter uma medicina menos eficaz, como a gente tem hoje, a pessoa já era taxada como impura. E quantas vezes as pessoas te taxam por coisas que nem sabem de onde saiu, nem sabem o que estava acontecendo? Uma vez, uma pessoa me disse assim, essa menina é muito, muito difícil de lidar com ela, uma certa menina. E eu disse assim, você sabe por que ela é difícil de lidar? A pessoa disse, não. Você conhece a história dela? Não. Então eu vou te contar. Senta aqui. A pessoa sentou. Você sabia que o pai dela abandonou ela? Mas ela maltrata a avó. Você sabia que a avó dela, paterna, bateu nela muitas vezes com uma planta, como chama aquela planta? Comigo ninguém, babosa, ou é comigo, como que é? Espada de São Jorge, isso aí. Essa menina respeitava qualquer pessoa, menos a figura da avó. Eu falei, entende essa menina? Ora por ela. Ela está com um trauma que precisa ser resolvido. Mas nós sabemos alguém que pode curar traumas. Nós estamos falando dele aqui. Nosso próprio Jesus, amém? Aliás, eu estou aqui com um livro, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, um livro fantástico de Mark Becker, e ele diz assim, olha o sofrimento dessa mulher como foi grandioso, porque 12 anos no isolamento social, uma mulher 12 anos dentro de uma casa sozinha, por uma doença, não podia tocar numa xícara, não podia conversar com o vizinho, não podia ver ninguém, só se fosse de longe, eu imagino. Mas olha o que esse homem, esse psicólogo diz. Jesus demonstrou com sua vida qual a maneira de sobreviver ao sofrimento. Mesmo nos momentos mais difíceis, Jesus nunca perdeu a sua ligação com Deus. Ele não tentou passar sozinho pelo sofrimento. E é isso que ele nos ensina nesta noite. Não passe sozinho pelo sofrimento. O sofrimento é tolerável se não tivermos que suportá-lo sozinhos. Que o Senhor coloque alguém no seu caminho. Vou te dizer, se alguém pode ser Jesus, como foi para essa mulher. Jesus fez por esta mulher o que ninguém podia fazer, o que nenhum médico fez. Aliás, Marcos diz, e o Lucas também diz, que cada vez que essa mulher ia a um médico, ia piorando cada vez mais. Cada vez mais. Versículo 26. E que havia padecido com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, e isso indo de mal a pior. Versículo 27.
ouvindo falar Jesus, ouvindo falar de Jesus. Gente, como essa mulher, ela estava pobre naquele período, como essa mulher estava fraca, provavelmente Jesus estava passando nas redondezas ali de onde aquela mulher morava, naquele povoado. E ela veio por detrás de Jesus, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. A gente imagina que essa mulher veio rastejando porque ela estava com poucas energias, com os seus sinais vitais fracos. Por 12 anos está com numa hemorragia, por isso que ela toca na orla, ou por outro motivo, que nós vamos ler. Essa mulher foi ousada ou não foi? Foi. Foi ousada, gente. Essa mulher colocou até a sua vida em risco. Poderia ter alguém lançado uma pedra. Ô, imunda, você não sabe que é para você ficar na tua casa? O que você está fazendo aqui? Você está louca? Gente, a gente em qualquer lugar, gente. Provavelmente tinha mais gente doente com essa mulher, porque todos estavam vendo a chance, ou a última chance, de ser curado. Existe uma profecia em Números, vocês vão entender por que essa mulher... Gente, é fantástica essa história. Ou ela lia, a Bíblia diz, a gente sabe que os judeus, eles liam as profecias. Essa mulher foi até Jesus, porque ela conhecia a profecia. Ou o Espírito Santo guia essa mulher, como tem guiado nós, como tem guiado vocês. E nós sabemos também das profecias, e isso também nos motiva, amém? E essa mulher, talvez, ou porque sabia, ou porque foi guiada, mas se cumpre na vida dela o que aconteceu lá em Números 15, 38 e 39. Diz assim, que os judeus usavam túnicas, mantos, havia bordas e franjas, onde tinha um cordão azul. Nesse cordão azul, haviam os mandamentos de Deus. A borda, ou a orla, no hebraico, é canaf. Canaf significa asa. Asa significa canaf. Mas você sabe o que significa asa naquele texto, em hebraico? Aquele que cura. Aquele que cura. Antes da vinda do Messias, porque a gente está lendo aqui, acontece também o versículo que eu vou ler de Malaquias, foi antes de Jesus. Então eles pensavam assim, por isso que as pessoas estavam apertando Jesus, pode ser por isso também. Mas eu vou te dizer uma coisa, antes do Jesus vir, eles pensavam assim, se eu tocar na orla, se eu for curado, ele é o Messias. Ele é ele mesmo. E aí, a gente sabe que antes da vinda do Messias, havia uma profecia em Malaquias 4:2 que diz assim, pode abrir, Malaquias 4:2, é antes de Mateus, diz assim, é fantástica a história, gente. E é tão interessante quando a profecia também acontece na sua vida. E a gente, puxa vida, e não é que ele me curou. Como se sente? Privilegiado. E quando você vê um anjo, e não é que eu vi um anjo? E não é que Deus mandou alguém me guiar? E não é que Deus usou uma música? E não é que Deus usou uma pregação para falar comigo? A gente se sente tão amado. E aqui diz assim, Malaquias 4:2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará em suas asas. O que significa asa? Canaf. O que é canaf? O que é asa? Aquele que cura. Provavelmente, ou essa mulher já tinha lido as profecias, ou o Espírito Santo guia essa mulher para que toque na orla. E ela foi. E ela toca. Porque dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Essa mulher não queria ser percebida por ninguém, até porque ela não se sentia ninguém. Ela se espreme na multidão. Talvez estivesse até disfarçada, como eu já disse, mas algo é muito interessante. Essa mulher tinha a confiança dela. Essa confiança era tão grande que ela estava certa de que aquele gesto silencioso iria bastar, iria resolver. 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. A gente tem uma história dessa aqui na igreja da irmã Dalva. Não é, irmã Dalva? Estava aqui escutando uma pregação
Olha como que é interessante. A Bíblia dizia, enviou-lhe a sua palavra e a curou. Enquanto ela ouvia uma pregação, aqui na igreja, onde a irmã estava sentada mais ou menos, lembra? Desse lado? Aqui na frente, no fundo para o pessoal imaginar, porque eu tenho que imaginar. De repente o corpo esquenta, ela falou, fui curada. Algo aconteceu no meu corpo agora, eu estou sendo curada. Foi fazer o exame. Gente, você sabe por quê como que ela descobriu que ela foi curada? Foi doar sangue. Estava fazendo doação de sangue aqui na igreja, fazendo o bem para o próximo. De repente chamaram ela lá na HB. HB, né, irmã? Ela falou, doutor, o que eu tenho? E ele disse, leucemia. Eu lembro da Karina chorando, eu lembro de toda a situação. Isso está no meu livro. Eu falei, as pessoas precisam saber que Jesus está curando gente até hoje. E ela foi curada ouvindo uma palavra. Sentiu o corpo dela ser transformado naquele momento. E ela foi embora com a certeza de que algo tinha acontecido. E Jesus, conhecendo que a virtude saíra de si, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Gente, é uma pergunta assim, quem tocou nas minhas vestes? Estava sendo empurrado, mas na minha mente, sabe o que eu penso? Que Jesus, ele sentiu que poder saíram dele. Na minha mente, não é a Bíblia que diz, eu acho que ele deve ter pensado assim, a profecia está se cumprindo na vida de quem? Quem me tocou? Quero ver quem é. Fantástica a história. Não passe seu sofrimento sozinha. Essa mulher nos dá um exemplo muito, muito interessante. Quando ela não tinha mais força, por isso que eu falo que a mulher é uma guerreira. Você sabia, gente, que a mulher virtuosa em hebraico, o pastor Anderson me mandou esse post hoje, eu falei, Deus está me ajudando, não é possível. Obrigada, Deus. Me mandou um post que diz assim, que a mulher virtuosa em hebraico, sabe o que quer dizer? Guerreira. Não é só bonitinho ser virtuosa, mas significa guerreiro. E essa palavra em hebraico também é usado lá com o exército do faraó. Realmente, virtuosa significa guerreira. A mulher tem filhos, a mulher tem marido, a mulher tem casa, a mulher desenvolve vários papéis. Eu sei do que eu estou falando porque eu sou mulher. E eu sei de que uma mulher é capaz. Assim como essa mulher pegou o pouquinho de força que ela teve, que ela tinha, eu vou. Gente, quando eu estava grávida da Vitória, eu passava mal, me dava umas dores. Eu precisava da Vitória, mas quem ia sustentar a Vitória? Eu precisava do dinheiro também, eu e o Márcio. A minha família. Começava a me dar uma dor na minha barriga. Falei, meu Deus do céu, não posso perder a Vitória. Falava para o cliente assim, peraí. Pegava um banquinho, sentava, acabava de atender o cliente sentada. A Marta lembra disso. Sentada, mas eu não redava o pé. Eu sei que uma mulher é guerreira quando ela quer. A Patrícia conta uma história, ela estava no calçadão, não tem problema chorar. Quem falou que chorar é coisa de fraca é mentira, até Jesus chorou e não foi uma vez, foi 3. Não é coisa de gente fraca. A questão é o que você faz depois do choro. Chora, levanta e busca Deus. E a Patrícia lá, no calçadão, né, Patrícia? Minha filha está doente. Para uma pessoa e fala, olha, calma, vai dar tudo certo. Quando ela volta, os exames foram dados todos diferentes. Podia ficar lá, alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Estava lá, filha doente, mas estava lá correndo atrás das coisas. Eu conheço uma mulher quando ela quer. É ou não é, gente? A gente se levanta. Quantas vezes você não se levantou com febre, com gripe, com dor de cabeça para atender um filho? Foi ou não foi? Foi. Você estava fazendo pior que o filho, mas você levanta para cuidar do filho. Essa é a mulher. Não é à toa que o nosso nome é lembrado na Bíblia como mulher virtuosa, guerreira. 31. Disseram os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem tocou? E ele olhava ao redor para ver o que fizera. Ver a que isto fizera. Então a mulher que sabia que tinha acontecido, tremendo e
temendo, aproximou-se, faz igualzinho Jairo, prostra-se. Gente, eu começo a tentar entender a mente dessa mulher. Feliz porque foi curada. Fui curada, eu senti que eu fui. De repente, já muda o sentimento, já está com medo. Como é que eu sei que está com medo? Está tremendo aqui. Está tremendo, está temendo e tremendo. Por quê? Quem me tocou? Quer ver? Agora eu vou ser exposta. Não era para eu estar aqui, alguém me achou. E essa mulher prostrou-se e disse toda a verdade. 34. E ele disse, filha, gente, a gente lê o texto e vê que essa mulher é lembrada por uma doença, a mulher do fluxo de sangue. Toda vez que você encontrar um texto, um estudo, vai falar Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Jesus já vem mudando essa história. Ele já chama a mulher, filha, a tua fé te salvou. Gente, é fantástico o que Jesus faz. Ele atribui a cura da mulher à mulher mesmo. Se fosse eu, Jesus, ou nós aqui, ei, você tá vendo, hein? Eu sou o cara mesmo, hein? Todo poderoso. Cheguei e você foi curada. Todo mundo tá vendo aqui? Eu sou o Cristo. Ela foi curada porque tocou em mim. Não fez isso. Ele atribui à mulher a cura dela, a ela mesma. Filha, vai em paz, a tua fé te salvou. E ainda fala, vai em paz. Sabe por quê? O que essa mulher menos tinha nessa vida, por 12 anos, era paz. Cristo, ele é aquilo que a gente mais precisa. No momento que a gente mais precisa, ele se torna. Claro que ele não vai se tornar aquilo que ele não é, que não tem essência. Mas se você precisar de perdão, ele é o nosso perdão. Se você precisar de paz, ele é a nossa paz. Se você precisar de esperança, ele é a nossa esperança. E aqui ele fala, vai em paz. E ser curada deste mal. A única vez na Bíblia que Jesus chama uma mulher de filha é agora. E ele fala alto, para todo mundo escutar. Vai em paz, filha. Por quê? Para todos ouvirem. Tá vendo essa daí que vocês ignoram? Tá vendo essa daí que vocês têm um monte de preconceito? Filha. Gente, muitos ali ele não chamou de filha. Mas essa mulher, todos tiveram que escutar. Filha, vai em paz. A tua fé te salvou. Ser curada. Ser curada do seu mal. Daquilo que te envergonha, te aprisiona, te deixa em isolamento, te faz sofrer. Aprenda que se tem alguém que te dá valor, é Jesus. Nos seus dias melhores, chame Ele. Mas nos piores, chame Ele. Nós acabamos de ler que é insuportável passar por um problema sozinho. Gente, eu fiquei com Covid. Uma das piores partes na minha vida foi ficar naquela sala sozinha. É terrível o isolamento. Essa doença não é de Deus não, gente, eu pensava. O que eu estou fazendo aqui sozinha? Por 14 dias eu fiquei na sala. As minhas filhas levavam, parecia que eu tinha uma doença contagiosa, e tinha mesmo, né? Eu colocava um pratinho assim, descartável ainda, que eu não queria pegar meu prato. O copo era descartável, o pratinho era descartável, a colher era descartável. Falei, rapaz, tô ruim mesmo. E aí, ela é curada e o poder de Deus é manifesto no meio da multidão por apenas um toque. Mas o que é restaurado? A sua integridade. Filha, a sua saúde é restabelecida. O nível social dela é restabelecido, porque agora ela é conhecida como uma filha e não como uma ninguém. Jesus volta a cena para Jairo. Eu não vou me delongar muito com Jairo. Volta para ele a cena. Mas essa menina também de 12 anos, uma pré-adolescente, ela precisa ser lembrada. Ela também não pediu para estar doente. E naquele tempo as pessoas não valorizavam muito as crianças. Menina ainda. Mas Jesus, interessante que enquanto este homem, Jesus volta para ele, um dos amigos dele, um dos principais das sinagogas também, chega ele, deixa o mestre em paz, a tua filha já morreu. Falaram assim, versículo 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga e disseram, a tua filha está morta, porque enfadas o mestre.
não queria que ele passasse vexame, de certo, um principal da sinagoga, mas tinha tanto dinheiro, tanta posse, tanto cargo como principal da sinagoga, mas não foi possível, não conseguiu salvar a própria filha. Com todo o dinheiro que tinha, com toda a posição que tinha, com todo o título que tinha. E Jesus, ouvindo essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. É interessante porque essa fala contradiz uma lógica natural. A menina morreu, eu tenho esperança quando a pessoa está viva. Morreu, acabou a esperança. Aí Jesus vem: não temas, crê somente. É como se ele estivesse falando assim, ó, tem esperança sim, eu sou a esperança de vocês. Eu estou aqui. Então não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. 38. E tendo chegado o principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e muito pranteavam. Gente, naquele tempo, as pessoas que ficavam no velório, elas tinham vários rituais. Elas se cortavam, e elas batiam palma, batiam os pés, batiam tambores, arrancavam os cabelos, arranhavam os seus rostos. Quem parasse esse ritual era possível de condenação. Gente, Jesus veio para cumprir lei e não ritual de ser humano. Jesus falou: dá licença, porque Jesus chegou e mandou parar. As pessoas acharam ridículo o que Jesus fez. 39, versículo 39, vamos lá comigo. E entrando Jesus disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. 40, e riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair. Sabe por quê? Começaram a rir de Jesus. Quem é esse aí? Nós estamos fazendo e falando o que a nossa tradição manda. Estamos nos cortando, arranhando, arrancando os cabelos, cantando hinos alternados. Tudo fazia parte dos pranteadores. Era um ritual para um culto fúnebre. Um momento fúnebre. Jesus fala: chega, para que sei. Até que alguém cai na besteira de rir de Jesus. Gente, você vai arrumar rolo com o Todo-Poderoso? Arruma rolo com o padeiro, mas com Jesus não. Ele pega e fala assim: tendo feito sair, ele manda todo mundo sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e com os que ele estava, e entrou onde a menina estava deitada. Gente, o que eu entendo com essa história? Você não acredita em mim, não merece nem ver meus milagres. Não acredita em quem eu estou falando? Sai andando, vai, dá linha na pipa aí. Se a pessoa não acredita em você, começa a rir de você, gente, deixa ela embora. Ela não tem que andar com você. Sabe por quê? Ela não estava lá quando a promessa foi dita. Uma pessoa disse para mim assim: tá cheia das roupinhas, hein? A gente incomoda as pessoas. É o diabo, né? Quando eu andava bem desarrumado, o diabo nunca me deu um elogio, claro. Falei assim: tá gastando bastante, hein? Então não, eu ganho, gente. Você já orou para Deus para você ganhar roupa? Uma vez eu disse para Deus: eu queria ganhar 10 vestidos e eu ganhei 10 vestidos. Que dia que você orou? As pessoas dão risada daquilo que você orou, só que ela não estava lá quando você orou. E ela não andava mal vestido quando você estava andando. E você fala para Deus: Deus, estou aqui te obedecendo, mas eu não tenho dinheiro para comprar roupa. E Deus envia as pessoas para te dar uma calça, para te dar uma blusa, para te dar uma saia, para te dar um conjunto, para te dar um vestido para você passar o Natal, para te dar um vestido para você vir pregar. E aí o diabo envia alguém. Tá gastando, hein? Tá gastando horrores, tá usando bastante vestido. Fala pro diabo assim: você não estava lá quando eu orei. Aliás, até estava, porque não tem o que fazer, fica ao nosso derredor, né? Mas dê atenção para aquilo que você falou para o teu Deus, amém? E aí, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti eu te digo, levanta-te. Olha que interessante, gente. A mulher toca em Jesus. Essa outra menina, é Jesus que toca nela. Não precisa de mais nada além de um toque. Se Jesus está no negócio, é um toque que vai resolver.
Não vai resolver o meu título, o meu dinheiro, o meu cargo, onde eu trabalho, quem arrumou meu serviço. É Jesus. 42. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse que já estava andando em meio de aglomeração, Jesus. Talvez isso atrapalharia. E disse-lhe, deem de comer para ela. Ou seja, voltem a ter a sua vida normal. Quando Jesus te curar, como Ele está te curando agora, no nome de Jesus, pela fé, volte a ter sua vida normal. Para de ter medo. O Senhor já curou esses traumas, esses problemas que foram lançados na sua vida. Vai ter tua vida. Segue em diante. Amém? O que eu aprendo com essa história? Para Deus não há diferença de homem e mulher. Para Deus não há diferença de rico ou pobre. Para Deus não há diferença de quem estudou e não estudou. Uma criança também tem importância para Deus. O encontro daquelas pessoas inaugurou não só a cura, mas o início de uma nova história. Aprendemos que encontrar Jesus, não apenas nós teremos a cura, mas nós renasceremos, como essa menina renasceu. Teremos uma nova vida. Amém? Aprendemos também que o sofrimento é tolerável se nós não passarmos sozinhos. Se nós tivermos Jesus com a gente. Se o Senhor enviar alguém para estar com você. Uma vez eu estava, já estou terminando. Uma vez eu estava numa festa de aniversário da Raquel. Cadê a Raquel? Ali. E a Priscila me disse assim, Marga, fulana está com um problema. Quando podemos orar com ela? Mas o problema era sério, gente. Falei, quê? Vamos agora lá. Saímos da festa de comer um bolo gostoso. E fomos orar por essa pessoa. Chegamos lá, a pessoa estava chorando, lavando louça. Disse que queria se matar. E ela disse assim, orei tanto para Deus mandar uma pessoa aqui, falou o nome da pessoa. Falei, menina, você não está vendo que Deus mandou mais do que um para você, mandou duas? Nós estamos aqui em resposta à sua oração. Nós viemos orar com você. E às vezes a gente está escolhendo quem vai, quem ora. Ai, Senhor, se for desse jeito. Ai, Senhor, se não sei o quê. E a gente estava lá, né, Priscila, para orar com a pessoa. Foi uma bênção que aconteceu. Coisas que eu vou carregar para o resto da minha vida, essas experiências com o Senhor. Feche seus olhos. Eu quero convidar as meninas aqui do canto. Enquanto elas cantam essa canção, se ao menos eu tocar, diga para o Senhor. Senhor, eu sei do que o Senhor é capaz. Faz na minha vida de novo, Senhor. Faz de novo. Eu sei o que o Senhor pode fazer. Faz na minha vida também, no nome de Jesus. Eu também quero, Senhor. Eu também quero ser curada, ser transformada, ter uma nova vida. No nome de Jesus.